noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos para a nossa aula de resolução de questões discursivas dessa semana, rodada 27 de 2022. Estou aqui na companhia dos meus irmãos aqui atrás. Estou de férias aqui, uns diazinhos com meus pais. E aí, no quadro aqui, vou apresentar a vocês. Aqui é meu irmão mais velho, o Lucas. Aqui minha irmã, Luciana. Aqui o meu irmão Rodrigo. E aqui o cabeça branca aqui que vos fala. Então é nessa companhia aí da minha família que a gente vai iniciar a resolução desta rodada. Era muito loiro, né, Cleusa? Bem cabecinha branca. Meus filhos também. Minha filha até hoje ela é bem loirinha. Não sei nem se vai mudar, porque ela já está com 8 anos, mas dos outros escureceram já. E um ainda está bem loirinho, mas os outros dois já deu uma escurecida. Pessoal, eu separei essa semana aqui duas questões, uma questão de direito tributário e uma questão de processo penal, para a gente resolver na nossa aula. Vamos compartilhar aqui o nosso slide, iniciando pela questão de direito tributário, que também é uma questão de direito processual civil. A gente sabe que o tema execução fiscal, ele pode ser cobrado tanto no processo civil, ele é cobrado nas provas, tanto no processo civil quanto no direito tributário. Então, uma matéria que a gente costuma ver aí com bastante frequência nas provas. E aí vamos ver alguns tópicos aqui, na verdade, de execução fiscal, principalmente um repetitivo recente aí do STJ. Então vamos lá, pessoal. Começo aqui com a leitura do enunciado. Vamos lá. Fazenda Pública move uma execução fiscal contra a empresa Rolos Mil Limitada. Citada executada deixou transcorrer o quinquídio sem efetuar o pagamento do débito ou nomear bens à penhora. Sabemos que no rito específico de execução fiscal, o juiz cita para que o réu, em 5 dias, efetue o pagamento da dívida estampada na CDA, né, na certidão de dívida ativa, ou então garanta o juízo, nomeando, portanto, bens à penhora. A executada aqui deixou transcorrer o prazo, muito comum, né, não fazer nada. A juíza, então, determinou o bloqueio de ativos financeiros via sistema Bacenjude, que é a primeira medida a ser tomada em busca de bens constritáveis, né, desde a Lei 11.382 de 2006, segundo definiu o STJ em repetitivo, tendo sido constritados em 1º de julho, as datas aqui, claro, extremamente importantes, R$50 mil localizados em conta bancária da executada. A empresa, então, atravessou a petição noticiando que aderira, em 5/7 de 2022, parcelamento fiscal relativamente à dívida objeto da CDA, encontrando-se adimplente com as prestações respectivas. Requereu, por conseguinte, a substituição da penhora online, que é dinheiro, né, que ela precisa para o capital de giro dela, para pagar fornecedores, para pagar empregados, por uma fiança bancária, argumentando que a um só tempo se prestigiaria o princípio da menor onerosidade, que a gente sabe que é um princípio peculiar do processo de execução, e se acautelaria a satisfação do crédito exequente. A magistrada, contudo, indeferiu o pedido, determinou o prosseguimento da execução fiscal, tendo sido interposto o agravo de instrumento pela empresa contra essa decisão. Nessa hipótese, indaga-se, sem criar qualquer fato ou circunstância, isso é importante, assiste a razão à magistrada ou à empresa agravante. Então, esse era o nosso caso aqui da semana. O que nós buscamos, pessoal, explorar foi um julgamento em repetitivo do STJ trazido no último informativo de jurisprudência, número 742, né, agora. Ontem saiu a edição especial, né, que a gente tem nesse mês de julho. Uma das edições, deve ter duas, né, estão previstas 2 edições especiais, né, mas o último informativo mesmo foi o número 742. O que o STJ definiu? Vou deixar aqui a tese para vocês lerem, né, e vamos
De fato, Cleusamete, são legais essas edições aí especiais que eles andam fazendo. Eles começaram nas férias de janeiro desse ano, né? E agora também em julho eles têm programadas 2 dessas edições que trazem ali temas interessantes. Exatamente, Otávio, já tivemos, né? Mas é coisa mais recente mesmo do STJ. Pessoal, vamos lá. O que a gente tem que saber sobre esse tema? Tema tranquilo, o STJ seguiu o lógico, mas para a gente aprofundar, conhecer todos os detalhes e tudo que está aí correlato com essa discussão. Em primeiro lugar, nós vimos, né? Essa situação é bastante frequente. O juiz, se tem um executado que não pagou a dívida, não garantiu o juiz vai acionar o Bacenjude, não depende de exaurimento das diligências em busca de bens constritáveis. Já é a primeira medida que o juiz adota, já que o dinheiro está no topo da ordem preferencial. Lá na Lei de Execuções Fiscais está no inciso 1º do artigo 9º. É muito comum que o contribuinte executado ele adira a um parcelamento. Hoje em dia, parcelamento quase sempre é pela internet. Então, ele vai lá, imprime, adere ao parcelamento, imprime o primeiro boleto e faz o pagamento. Nós sabemos que em matéria tributária, o parcelamento, segundo prevê o CTN, ele é regulamentado pela lei de cada ente. Então, tem ente que pode prever dessa forma, tem ente que pode exigir que o fisco analise um pedido de parcelamento, tem lei que pode exigir uma garantia, tem lei que pode não exigir garantia, para exemplificar no âmbito federal, EFIS, PAES, PAEX, várias leis, né, que consideram aí parcelamentos específicos, previram a necessidade de garantia para dívidas mais elevadas, para dívidas menores, né, e se adotou critério na casa de milhões já, né? Então, é a exceção que a gente vê aí, a exigência de garantia. Para a grande maioria, não se exige a garantia. Se o contribuinte fizer o parcelamento, está pagando, está em dia, suspende-se a exigibilidade do crédito tributário por força do artigo 151, inciso 6º do CTN. Ficou inadimplente, rescinde-se o parcelamento, torna-se a ser exigível a dívida e prosseguimos com os atos executivos no bojo da execução fiscal. E se for uma execução fiscal de dívida não tributária? Nós sabemos que execução fiscal é para dívida tributária ou dívida não tributária, né? Se for uma dívida não tributária, se aplica a mesma coisa, não tem uma regra específica, mas se aplica por analogia, entendimento pacífico, a regra do parcelamento do crédito tributário, até porque é uma questão bastante lógica. Está parcelando, está parcelado, está pagando as parcelas, suspende-se a exigibilidade de uma dívida, mesmo que seja, repito, uma dívida ativa não tributária. O parcelamento, então, ele não vai acarretar, assim como qualquer outra causa suspensiva de exigibilidade, a extinção da execução fiscal. Simplesmente vai impedir que se prossigam os atos executivos. Ela vai manter essa lógica, a execução fiscal, no estado em que ela se encontra a partir no momento, né, em que houve a suspensão da exigibilidade do débito. Então, essa lógica, né, o STJ seguiu, não inventou nada aqui, foi bastante técnico e lógico. Vejam, se a penhora online via Bacenjude ocorreu, esse bloqueio se deu antes do parcelamento, antes da celebração do parcelamento, essa constrição judicial era legítima. Então, como o parcelamento só pega a execução fiscal no estado em que ela se encontra, sem, né, extingui-la, sem interferir na rigidez de atos anteriores, e a lógica diz o quê? Que esse bloqueio vai ser mantido. Por outro lado, se o parcelamento se deu antes desse bloqueio, aí nós vamos reconhecer que o ato executivo de constrição judicial desses ativos financeiros localizados via Bacenjude se deu indevidamente, porque a dívida estava com a exigibilidade suspensa.
E a gente pode pensar, mas que sacanagem, como que a justiça bloqueou valores na conta bancária do executado se a dívida estava suspensa. Pessoal, muitas vezes, no mais das vezes, não se tem a mínima noção de que houve um parcelamento. Por quê? Porque o contribuinte faz, muitas vezes, até sem o advogado dele, na execução fiscal, saber. Ele mesmo pode ir lá na internet fazer e não contar nada. Ou pode ter feito dias antes por orientação do advogado. Vai lá e parcela, senão eles vão, pelo Bacenjude, vão pegar valores na tua conta e isso vai te atrapalhar das mais diversas maneiras. Então, é muito comum que o juiz bloqueie e que a parte venha e diga, olha, fiz um parcelamento, está aqui, está tudo em dia, estão aqui os pagamentos, e esse parcelamento, em alguns casos, se deu antes da data do bloqueio. Então, nós vamos olhar a data do bloqueio e a data do parcelamento. E aí, como eu disse, depende da sistemática de cada ente. Normalmente, o contribuinte imprime pela internet, adere, né? Imprime a primeira parcela, faz o pagamento, está com a dívida suspensa. Hoje em dia, ele mesmo, né, já consegue comprovar por certidão positiva de débito com efeito de negativa que ele tira da internet, que ele está com essa exigibilidade suspensa. Então, pessoal, é uma situação muito frequente nas execuções fiscais. O STJ seguiu o lógico. Vejam também, para a gente aprofundar, o que a Fazenda Pública argumentava. Ela dizia o seguinte, olha, mesmo que o parcelamento tenha sido antes do bloqueio de ativos via Bacenjude, vamos manter esse bloqueio porque o parcelamento exige garantia. E aí o STJ disse, primeiro que não é todo parcelamento que exige garantia. Na verdade, se olhar, né, aí a gente tem uma miríade de leis, né, municipais, a gente tem aí mais de 5 mil leis de parcelamento para cada ente, né? 27 estados, DF, a União, então, legislação pode ser trazer sistemáticas diferentes, mas a grande maioria faz dessa forma, porque é bom para o fisco. O fisco quer facilitar esses parcelamentos. Então, o contribuinte, na internet, imprime o primeiro boleto, faz o pagamento, suspense está a exigibilidade. Então, primeiro, né, nem sempre se exige essa garantia. E mais, mesmo que a lei do parcelamento daquele ente exija a garantia para fins de adesão ao parcelamento, uma coisa é garantia lá na via administrativa para fins de parcelamento, outra coisa é a garantia da execução fiscal. O que o fisco queria argumentar com isso era que não, esses valores vamos utilizá-los como a garantia para o parcelamento, quando exigível. O STJ disse, não vamos confundir as coisas. Se esse bloqueio se deu depois do parcelamento ter sido celebrado e, portanto, suspensa a exigibilidade da dívida, não deve subsistir, ele deve, portanto, ser levantado, consequentemente, os valores serão desbloqueados e liberados ali para o executado, tá? Então, esse é o primeiro ponto, né? A tese ela foi desdobrada em 2 pontos. Esse é o primeiro ponto da tese. E o segundo ponto da tese é que o contribuinte, se ele tem dinheiro penhorado, pessoal, isso é capital de giro dele, isso é dinheiro que vai faltar para pagar fornecedores, para pagar funcionários e afins. Então, ele não quer ficar com dinheiro dele que estava na conta bancária bloqueado, até porque até junto aos bancos, se tem esse bloqueio, isso pode afetar o crédito dele junto às instituições financeiras. Então, ele quer levantar isso, né, esses valores, e trocar por algo que não seja dinheiro parado. Né? O que o STJ disse? Ele pode pleitear a substituição por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial. Mas vejam, o STJ não disse que ele tem um direito subjetivo, nesses casos de parcelamento, a substituir o bloqueio via Bacenjude de ativos financeiros por uma fiança bancária ou por um seguro-garantia judicial. Por quê? Porque o STJ vai exigir dele uma comprovação irrefutável de que é necessária essa substituição para que se prestigie o princípio da menor onerosidade. Então, vejam, não é que ele tem o direito a essa substituição,
ele pode pleitear, mas ele vai ter que comprovar irrefutavelmente, como disse o STJ, que efetivamente é necessária essa substituição por um seguro garantia judicial, por uma fiança bancária. Vejam que não é tão difícil da empresa comprovar, né? Ela vai ter que comprovar, segundo disse o STJ, mas é muito fácil dela expor, argumentar que aqueles valores são imprescindíveis para ela pagar fornecedores, para ela pagar folha de salários, né? E apresenta a documentação pertinente, né? Eu acho que a tendência aqui, as instâncias inferiores, né, que são sensíveis também, a gente está falando aí de preservação de uma empresa que tem a sua função social, que as instâncias inferiores não sejam muito rigorosas na exigência dessa comprovação irrefutável. Porque, né, a garantia de uma fiança bancária ou de um seguro garantia judicial é uma garantia extremamente boa, importante também. Não está apresentando uma máquina de difícil venda, de difícil mercado, ou velha ou acabada, ou que pode se deteriorar, né? Ou um imóvel, né, ruim de mercado, supervalorizado. Não, é uma garantia extremamente eficiente. E aí eu chamo a atenção, o STJ ele tem precedentes, já teve em execução fiscal também, mas em particular em execução civil, cumprimento de sentença, em que ele invoca uma regra do CPC que diz que o seguro garantia judicial, a fiança bancária se equiparam a dinheiro, tá? Quando acrescidos de 30%, né, do valor da dívida, tem regra expressa no CPC nesse sentido. Mas aqui, vejam, não confundam. Temos que seguir a tese. Nessa situação, não há direito subjetivo a essa substituição. Deve haver essa comprovação irrefutável da necessidade da aplicação do princípio da menor onerosidade. Deixa eu abrir aqui o nosso chat. E tem a Fernanda, e tem a consolidação do parcelamento, que demora demais também. Sobretudo, Fernanda, nos casos, né, de valores mais elevados, que, em alguns casos, lei de refis, PAES, PAEX, exigiram essa consolidação do parcelamento, porque há uma série de condições em valores mais elevados que o fisco precisa analisar para a homologação desse parcelamento e sua formalização, portanto, né? Mas, no geral das vezes, simplesmente o contribuinte paga a primeira prestação, enquanto estiver em dia, não estiver inadimplente, o parcelamento está ok, né? Não, enquanto ele não for rescindido, e a exigibilidade estará suspensa. Cleuso, professor, mas mesmo parcelamento realizado posteriormente à penhora via Bacen Júdice suspende a exigibilidade do crédito tributário à execução judicial, mantendo a penhora? Sim. Então, imagina o seguinte, Cleusa, nós tivemos lá a penhora via Bacen Júdice, o cara depois fez o parcelamento. O parcelamento, isso aconteceu em algumas respostas dessa rodada, tá? O parcelamento, ele é causa de suspensão da exigibilidade da dívida. Ponto. Isso se ocorreu antes ou após a penhora, tá? Então, ele sempre vai suspender, se foi celebrado, claro, adequadamente, segundo os termos da legislação própria do ente, mas ele vai suspender a exigibilidade da dívida. Aqui, nesse caso, depois até eu vou no final, o último ponto que eu comento, Cleusa, eu até nas correções, depois até eu acabei ajustando o enunciado, tá? Eu deixei aqui de propósito, até para esclarecer esse ponto, para não esquecer de esclarecer. Eu considerei duas respostas, tá, Cleusa? Porque ali, quando se fala, o juiz falou que a juíza indeferiu e determinou o prosseguimento da execução. O que nós temos nesses casos, Cleusa? O contribuinte, ele apresentou, vai para o fisco, para o exequente se manifestar e para ver se o parcelamento continua em dia, tá? Então, esse seria o prosseguimento, essa seria a ideia. Não era aqui, não está determinando a conversão em renda, ou seja, não se trata de prosseguir com os atos executivos, trata-se de seguir as providências de praxe. Mas teve alguns alunos que ficaram, né, com essa
impressão de prosseguimento que teria havido um erro da juíza e disseram que a juíza acertou em deferir e errou ao determinar o prosseguimento. Nota 10 também, tá? 10 que eu digo, né, em termos de acerto do resultado. Eu considerei tanto quem disse que a juíza acertou, quanto quem disse que a juíza acertou em parte, tá? Porque era dúbia essa expressão. E, de fato, depois eu tirei, até para ficar, né, no sistema sem, para não gerar qualquer controvérsia. Mas a ideia era essa: o juiz indefere e segue os atos de praxe, né? Quem intimar a exequente para que verifique se o parcelamento está em dia, né? E intimando ela também de informar alguma causa de rescisão do parcelamento para que se prossiga, ok? Então, pessoal, aqui explicadas as questões, eu deixo aqui nos nossos slides para vocês, né, explicação. Aqui no caso concreto, como nós vimos, parcelamento se deu após, né, a data do bloqueio de ativos via Bacenjude e, consequentemente, o contribuinte, a empresa executada, né, ela não tinha, no caso, direito aqui a essa substituição. Muitos disseram que ela tinha direito, muitos conheciam o entendimento do STJ nesse recentíssimo e repetitivo, mas simplesmente disseram, não, ela tem direito a substituir, ela não tem direito. Outros chegaram a dizer assim, ela tem direito se ela comprovar. Pessoal, não dá para... O enunciado dizia, não invente fato ou circunstância, julgue assim. É muito comum a empresa alegar, como era o caso. Ela alegou, eu tenho direito a essa substituição. Ela postular simplesmente em tese, porque ela acha que ela tem esse direito. Mas não tem o direito no caso, porque no enunciado não houve comprovação irrefutável, não dá para crescer fato ou circunstância. Por isso que a resposta exata era de que a empresa executada ela não tinha razão nesse aspecto da substituição da penhora online por fiança bancária, tá? Então, fiquemos atentos ao enunciado. Deixa eu abrir aqui o nosso chat. A Cleusa aqui dizendo, súmula 7, né, profe-se em análise de provas dos autos. Tu fala aí nesse caso do STJ, no RESP, Cleusa, no caso concreto, na verdade é que esses casos, Cleusa, é muito comum, o acórdão vai contra a tese fixada. Ele analisa o caso concreto, mas ele define os fatos. É possível que o STJ dê outra qualificação jurídica aos fatos. Por exemplo, pode ser que o Tribunal de Primeira Instância diga o contribuinte tem direito subjetivo à substituição, independentemente de qualquer comprovação. Tem uma questão de direito, está contrariando o entendimento do STJ. Agora, se o acórdão de segunda instância, as instâncias ordinárias definem, tem direito à substituição porque comprovou irrefutavelmente a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade. Por isso, levantamos o bloqueio dos ativos financeiros, substituindo por um seguro garantia judicial uma fiança bancária. Nesse caso, se o fisco insistir que não caberia esse levantamento, implicaria reexame de provas e esbarraria no óbice da súmula 7 do STJ, né, que não cabe recurso especial para simples exame de provas. A Cleusa aqui, digo que a gente tem que responder sem criar. Exatamente, tem que considerar do jeito que está ali, né, Cleusa? Não adianta imaginar situações, possibilidades. Isso acontece muito em provas, né, pessoal? Aluno acaba viajando por isso, né? Porque imagina 1000 situações, mas não se atém ao enunciado. Exatamente, Otávio. Se o enunciado tivesse deixado expresso de que a empresa, comprovando irrefutavelmente a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, né? Ou então tivesse dito, né, comprovou documentalmente a necessidade dos valores para pagamento de fornecedores e da folha de salários, né? Já daria, né, para considerar, mas ali a gente enxergaria essa comprovação e não a mera alegação em tese, né? Erros mais frequentes aqui, pessoal, alunos que não citaram o entendimento do STJ, fixado em sede de recurso especial repetitivo,
alunos, e aí foram muitos que reconheceram o direito da empresa em executada, né, em realizar a substituição pretendida, não dava, né, em hipótese alguma, para reconhecer esse direito de substituição. Ou seja, o indeferimento feito pela juíza dessa substituição está irreparável, não tem nenhuma ressalva a ser feita, né? Tanto que nas correções eu coloquei, o indeferimento da magistrada do pleito de substituição está irretocável, porque é alinhado, né? E aí, naquela questão de que não cabe inventar coisa que o enunciado não trouxe. Por outro lado, como eu disse, alguns disseram, a juíza acertou em deferir a substituição, mas errou no prosseguimento. Também considerei, porque de fato a expressão gerava dubiedade, então considerei os dois aqui, pelo que eu acabei de explicar. Pessoal, na redação jurídica, com razão a magistrada. Não confundam, né? Eu uso bastante quem tem razão, né, numa pergunta, porque o pessoal erra e erra muito. Vejam, assiste razão à empresa, ao magistrado, né? Com razão a magistrado. Com razão não chama preposição. Então, na dúvida, mudem para o masculino. Com razão ao magistrado ou com razão o magistrado? Com razão o magistrado. Então, com razão a magistrada não pode levar crase. A Corte Especial, vírgula, concluiu que aqui, pessoal, primeiro cuidado, né? Não era um julgamento da Corte Especial, era da primeira sessão. Por outro lado, pessoal, a construção aqui separou sujeito e verbo da oração. É muito comum um erro de vírgula assim, tá, pessoal? Coloca o sujeito da oração, vírgula, verbo. A Corte Especial, vírgula, concluiu o quê? Nunca pode colocar. Vai ter desconto, porque é erro básico, né? Nunca podemos separar por vírgula o sujeito e o verbo da oração. Vejam que é diferente colocar um aposto explicativo. Por exemplo, a primeira sessão do STJ, vírgula, em julgamento recente, vírgula, concluiu o quê? Beleza, aí é o aposto que está entre vírgulas. Mas entre o sujeito e a oração, na verdade, não tem uma vírgula separando eles. Na verdade, tem ali entre vírgulas, entre duas vírgulas, um aposto, tá? Um acréscimo ali de informação. E erro de próclise e ênclise é muito comum também, tá? Inclusive nos acórdons e decisões, né? Não pode se permitir, não. O não chama próclise. Não se pode permitir, não se pode tolerar, não se pode reconhecer, tá? Então, o não é caso clássico de advérbio de negação que chama próclise, ou seja, a partícula do reflexivo aqui vai para o começo, né? E não é ênclise. Ênclise é quando vem no final, né? Mesóclise é quando vai no meio, né? Aquele poder-se-ia, né? O C está no meio ali da palavrinha. Ok, pessoal? Agora vamos para a segunda questão. Segunda é de direito processual penal, que eu selecionei aqui nessa semana, na nossa rodada de discursivas, envolvendo acordo de colaboração premiada, bem interessante a discussão trazida pelo STJ, extremamente importante, tá, pessoal? Extremamente importante o ponto. Vejam, qual é a questão? O acordo de colaboração premiada, ele está previsto e disciplinado na Lei das Organizações Criminosas, na Lei 2.850 de 2013. E aí vem a dúvida, que é bem controversa na doutrina, né? E o STJ aqui se posicionando. E aí vamos ver que o Supremo também tem precedentes nessa linha. Cabe o acordo de colaboração premiada quando não estivermos no contexto de uma organização criminosa, já que o Instituto está previsto na Lei das Organizações Criminosas. É uma dúvida bem pertinente. Bom, introduzindo aqui, pessoal, inicialmente, para a gente lembrar, né, essa ideia de delação premiada, colaboração premiada, né, já existe há muito tempo, né, isso se aponta na doutrina, nas ordenações filipinas já tinha formas do cara cooperar lá com a coroa e
obter vantagens, né, no processo penal. Inclusive, isso aconteceu lembrei agora do caso do Tiradentes, né, esse tempo atrás estava lendo, né, teve o X9, né, que depois foi, né, todo mundo enxotou ele, o cara teve que ir para Portugal, depois acabou voltando e morreu, né? Mas, enfim, é um instituto antigo, né? Não é uma ideia nova, longe disso. A ideia de colaborar com a acusação é algo bastante antigo, né? E, como eu disse, a doutrina costuma apontar as ordenações filipinas dentro, né? E a gente poderia até voltar mais atrás, mas normalmente se costuma apontar ali já uma adoção em termos mais próximos do que hoje existe, né? Dentro de um processo de apuração criminal. Temos, pessoal, já em vários diplomas, o Código Penal em matéria de extorsão mediante sequestro, né? E a Lei 9.807, a Lei de Lavagem de Capitais, nós temos lá a chamada delação premiada. Alguns tratam delação e vários acórdãos também trazem como sinônimos, né? Utilizam como sinônimos a delação e a colaboração premiada. Na mídia, então, nem se fala, né? No conhecimento leigo. Tecnicamente, a delação premiada não se confunde com a colaboração premiada, porque a delação premiada é unilateral. Então, ele vai lá numa extorsão mediante sequestro, delata e ele tem direito subjetivo. Ele não precisa celebrar nenhum acordo com a acusação, com o Ministério Público ou com a autoridade policial, com o delegado de polícia. Já na colaboração premiada, nós temos um autêntico negócio jurídico processual. Isso o STF já dizia, né, e depois o pacote anticrime ficou explícito, porque o pacote anticrime, a Lei 3.964, mexeu bastante na disciplina da colaboração premiada na Lei 2.850 e minudenciou vários aspectos. Foi muito boa a intervenção do legislador nesse aspecto, trazendo muito mais segurança jurídica. E lá colocou como um negócio jurídico processual. Além disso, é importante a gente saber, não se trata de um meio de prova. Nesse julgado, o STJ falou em meio de prova quanto à colaboração premiada, tecnicamente. Tecnicamente, é um meio de obtenção de prova, não é ela a prova. É uma forma de obter a prova. É uma forma de obter documentos pelo colaborador que ele vai fornecer, prova documental, ou então obter prova testemunhal do próprio colaborador ou mesmo de terceiros que ele acabe indicando. Então, é um meio de obtenção de prova e a Lei 2.850 é muito técnica em colocar lá a colaboração premiada num rol de meios de obtenção de prova. Então, em linhas gerais, pessoal, do Instituto, né, para a gente se situar. E aí, pessoal, nesse precedente bem interessante, o STJ cuidou da aplicabilidade da colaboração premiada para hipóteses que não envolvam organização criminosa. Então, a pergunta era, é legítima a celebração de acordo de colaboração premiada em quaisquer condutas praticadas em concurso de agentes, mesmo que não haja qualquer acusação pela prática do crime de organização criminosa? Então, esse foi o problema enfrentado pelo STJ nesse interessante precedente aí, bastante recente. E aí vejam, pessoal, que o STJ, sem dúvida alguma, deu a melhor interpretação jurídica. O STJ disse, olha, de fato, a disciplina da colaboração premiada está na Lei das Organizações Criminosas, na Lei 2.850. E, no caso concreto, não há acusação, não houve acusação quanto ao crime de organização criminosa. Porém, não há nenhum problema nisso. E aí, pessoal, a gente tem que saber que o Supremo já recebeu várias denúncias com colaborações premiadas que não envolviam, e já homologou outras tantas, que não envolviam organizações criminosas, envolviam crime de corrupção passiva ou outros crimes contra a administração pública. Mas vejam, pessoal, isso é meramente exemplificativo. A discussão é a mesma. Ou nós aplicamos a colaboração premiada única e exclusivamente no contexto de um crime que envolva a organização criminosa, porque o Instituto está previsto na Lei 2.850. E foi, portanto, intenção do legislador restringir esse meio de obtenção de prova
para infrações penais ligadas aí a organizações criminosas, ou então nós vamos aplicar para todo e qualquer caso de concurso de agentes. Qual que é o fundamento para a gente dizer que não deve se limitar somente aos crimes envolvendo ali organizações criminosas? É muito simples, pessoal. A analogia em matéria processual penal. Nesse precedente ali no informativo não se refere, está nas entrelinhas, né? Tá muito ali palpável, não se utilizou o termo, mas evidentemente que esse é o problema, essa que é a questão. Pode ser utilizado em outros crimes que envolvam concurso de agentes, mesmo não sendo, portanto, de organização criminosa, se pode, por analogia, numa disposição que é processual penal, né? Uma disciplina processual penal de um instituto que tem repercussão material, mas o instituto, ele, sem dúvida alguma, diz respeito ao processo penal, né? Consequentemente, pessoal, pelo artigo 3º do CPP, nós sabemos tranquila aceitação da analogia em matéria processual penal. Então, por isso que o STJ admitiu que se utilize o acordo de colaboração premiada em qualquer hipótese envolvendo concurso de agentes. Então, nós temos o STF e o STJ sinalizando a possibilidade de celebração do acordo de colaboração premiada em quaisquer condutas praticadas em concurso de agentes. Logo, o entendimento, né, isso veio também no último informativo, no 742, né, como disse, não a edição especial que saiu ontem, né, que não é nem numerada, né, mas no último que foi lançado, né, no 742, nele foi trazido esse precedente da sexta turma, que eu acho muito difícil de ir contra, tá, pessoal? Sobretudo quando a gente já tem uma jurisprudência do Supremo que veio acolhendo essa possibilidade e com, né, uma argumentação jurídica absolutamente convincente. Então, aqui, pessoal, a resposta, né, claro, era na linha aí do precedente do STJ. Deixa eu ver aqui o nosso chat. Aqui, tranquilo. Tem uma correção de uma sentença, né? Tranquilo. Tem uma sentença também. E sou eu, só para, né? Eu também tenho uma aula de sentença agora, tá, pessoal? Sou eu, viu? Acabou que já até ver o horário aqui, nós já estamos finalizando e eu já vou partir para a aula de resolução de sentença, tá? Sentença federal é comigo. Pessoal, aqui os erros mais frequentes, alunos que não citaram a jurisprudência do STJ, do STF na matéria, sobretudo esse último julgado aí do STJ, alunos que não reconheceram a possibilidade de colaboração premiada em todo e em qualquer caso de concurso de agentes e seguiram a doutrina. Às vezes leram algum doutrinador que fala, porque na doutrina essa controvérsia, que fala na admissibilidade somente quando envolvida ali uma organização criminosa. Na redação jurídica, alguns erros que a gente sempre compartilha, não se limita apenas à definição de organização criminosa. O que está faltando aqui? Está faltando uma crase, tá? O Instituto não se limita apenas à definição de crime de organização criminosa. Não se limita apenas aos crimes de organização criminosa. Chamou então vai ter que ter a crase aqui no feminino. Isto porque, vírgula, a definição da organização criminosa não tem porquê essa vírgula. E o isto é isso porque é o mais correto. Alguns gramáticos dizem que já está chancelado esse uso, né, pelo emprego recorrente, mas como a gente sabe que no direito tem muita gente bem, né, estudou a gramática lá atrás, e, na verdade, eu particularmente até prefiro o clássico, tá? A gente sabe que a língua é totalmente dinâmica, mas o isso porque soa bem melhor, não tem por que correr o risco, né, de ir contra ali o pensamento do examinador e perder ponto de graça. A própria lei da organização criminosa não faz alusão, é aquele erro frequente no uso de vírgula, separando o sujeito, separando o verbo, né? A própria lei da organização criminosa é o sujeito, não faz alusão, não faz é o verbo, né, na negação, então não pode ter essa vírgula separando. Pessoal, como sempre, né, a questão da técnica de resolução de questão discursiva, aqueles
aquelas 4 etapas que a gente fala, né? Atenção, sobretudo no primeiro exercício que nós fizemos, né? Com datas ali e com aquelas observações que não estão ali por acaso, que a gente viu, para não inventar nada. O brainstorm, né? De despejar tudo que a gente, depois dessa leitura atenta, identificou, soltando, né? Para depois, com base nisso, montar o projeto arquitetônico da nossa resposta, o esqueleto da nossa resposta, e depois só executá-la ali. Quando a gente faz esse passo a passo, não esquecemos de nada. Pessoal, então, o Otávio dizendo que o doutor Márcio Cavalcante, do Zero Direito, colega, amigo da Magistratura Federal de Primeira Região, né? Espetacular, usa isso porque exatamente por isso, tá, Otávio? Então, pessoal, finalizamos aqui a nossa aula de resolução de questões discursivas dessa semana. Foram 2, então até nos alongamos, mas já vamos partir aqui para a resolução de sentença, já vou fechar e a gente já vai iniciar. Até mais, pessoal. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.